A UNE somos nós, nossa força, nossa voz. Por uma Constituinte, livre, soberana e democrática. Abaixo a ditadura. Estudante, unido jamais será vencido. Embalados por essas e outras palavras de ordem, foi realizado em Belo Horizonte o terceiro Encontro Nacional dos Estudantes no dia 4 de junho de 1977, mesmo tendo sido proibido categoricamente pelo governo sob o argumento de que estudante tem que discutir ensino, educação e não política. O encontro foi realizado e hostilmente reprimido, com mais de 900 prisões e fichamento, foto frente e verso, dedão na tinta. E inclusão no crime de atentado à segurança nacional. Os estudantes, após interrogatório, eram classificados em 3 categorias: iniciante, liderança e dirigente. Escola de medicina, onde o encontro seria realizado, 400 estudantes estavam amotinados já há 2 dias. Mas, sem telefone e sem notícia, não sabíamos que nossos companheiros tomavam as ruas do centro de BH, saindo de diversos pontos para desorientar a polícia. Revistavam todo mundo, se tivesse cara de estudante era preso. A cidade se tornou palco de uma luta desigual entre jovens estudantes pacíficos e grande contingente policial armado até os dentes. Na segunda noite, eles invadiram os jardins da Escola de Medicina. No pátio externo do da Medicina, demos-nos as mãos em corrente e começamos a cantar, obviamente, para não dizer que não falei de flores. Sairíamos em grupo, foi nosso acordo. Foi-se o primeiro grupo, os homens foram primeiro, a polícia exige mão na cabeça, foi a vez das mulheres trocarem a gentileza, pusemos a boca no trombone, berramos e dissemos que assim não iríamos. Aceitaram. Fizeram um corredor polonês armado até os dentes, ao final um ônibus nos aguardava. O destino: o antigo Parque da Gameleira, único espaço capaz de receber 400 prisioneiros. Então, eu vejo que essa frente ampla de alianças, em determinado momento diz, o meu amigo Renan Calheiros é o herói da esquerda brasileira, está demolindo o Bolsonaro na Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu lembro que o meu amigo Renan Calheiros, lá atrás, propôs a autonomia do Banco Central, igual o que fez uma parte do PT durante a campanha do Haddad. Eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de consistência nesse processo. Não é de exagero. Não estou propondo a temeridade, a irresponsabilidade, mas muito menos posso aceitar a covardia de alianças extremamente amplas, que nos levam a uma série de compromissos que podem ser, do ponto de vista nacional, piores do que o governo do Bolsonaro com o Guedes. Porque virão respaldados por um movimento popular iludido com a recuperação do desenvolvimento do Brasil. Vamos comer 3 vezes por dia. Bacana. Eu também gosto disso, comer 3 vezes por dia. Mas nós temos que entender que o que está em questão é a soberania, é um referendo revogatório que garanta a privatização, o desfazimento da privatização das empresas públicas estratégicas e essenciais para o desenvolvimento. A revalorização do trabalho, contraposta a essa precarização do trabalho colocada pelo liberalismo econômico no Brasil. Uma reforma da imprensa, das comunicações. Um projeto claro de desenvolvimento precisa ser colocado. Eu quero inicialmente fazer uma saudação muito fraterna a todas as pessoas que estão participando deste encontro. Eu olhei atentamente a relação dos possíveis participantes e encontrei muita gente querida, companheiras, companheiros, em diferentes momentos, né, na nossa caminhada, sempre dentro dos nossos compromissos com a ética, com a democracia,
com os pobres, com a justiça social e com o projeto brasileiro, né? Depois o esplêndido governo, eu considero, na minha avaliação, do presidente Lula, né? Tenho orgulho de dizer que a participação nossa lá no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? O programa Bolsa Família, integrando o Bolsa Família com as políticas públicas, assistência social, segurança alimentar, e várias coisas bonitas que foram feitas, né? O programa Luz para Todos, né? Tornou o Brasil um país iluminado, programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, grandes avanços na área educacional, especialmente na área universitária, né? Com as escolas, o povo chama de escolas técnicas, né? De nível médio, nível superior, extensões universitárias, novas universidades. Então, parecia que o Brasil estava entrando numa era de conquistas, né? Assim, muitos desafios, por exemplo, conseguimos sair do mapa da fome, uma conquista histórica, né? Tudo indicava, de repente, o retrocesso. De repente, o golpe, o afastamento da Dilma, 2016, e aí nós entramos num período de retrocessos lamentáveis. Esses retrocessos antecedem o desgoverno, né? o perverso do Bolsonaro, né? A meu ver, o golpe de 2016 já foi o golpe do neoliberalismo, o golpe do Estado mínimo. Eles sabiam o que estavam fazendo, tanto que eles logo vieram com a emenda 95. Essa emenda, eu penso que ela é fundamental para nós compreendermos o momento que nós estamos vivendo, que é a emenda que congela o Brasil por 20 anos. Nós chamamos a emenda da morte. 20 anos do país sem investimentos em educação, saúde, tempos do Covid, né? Cultura, segurança alimentar, desenvolvimento agrário, assistência social, enfim, é uma emenda absolutamente perversa. Primeiro, eu ando muito preocupado, né, com a nossa situação, né, um pouco sem proposta, né, assim, a esquerda, de um modo geral, né, está um pouco perdida e tal. Então, eu vejo que a situação, seja em termo mundial, seja em termos do Brasil mesmo, né, eu acho que tem coisas muito fortes, né, que poderiam nos ajudar a balizar, né, se criar um projeto para a esquerda, de um modo geral, né? Mas eu diria que tem muito boi na linha, muita coisa atrapalhando e muito equívoco, né? A própria esquerda tem equívocos, eu acho, estruturais, né, em alguns casos, e aí fica difícil se montar um projeto, né? Por exemplo, discutir seriamente, né, por que a União Soviética quebrou, né, e discutir isso não é discutir isso com trotskistas, né, a turma a qual eu sempre fui mais vinculado, né, entrei na política através da nova visão trotskista, mas assim é um conjunto da esquerda que a maioria não é trotskista e tem dificuldade, né, de entender essa coisa por que a União Soviética quebrou, que é uma questão básica, né, para se avançar num projeto. Então, aqui o Brasil vai ser tudo certinho, quer dizer, nós vamos caminhar, né? O Bolsonaro vai escolher um partido dele e vai ser candidato a presidente, nós vamos montar aqui uma chapa com o Atlético, quer dizer, vai ser isso? Aí, nisso aí não tem constituinte. A constituinte ela tem que ser uma proposta resultado de um processo político, eleitoral, econômico gravíssimo. Eu acho que a constituinte exclusiva, que é bom que diga, que o Maurício não explicitou, a proposta do Maurício é a revisão política, não tem revisão nenhuma da questão social, etc., né? É uma constituinte revisionista, que é difícil fazer isso. Você abre a constituinte, os caras vão querer mexer com tudo. Aí o Centrão vai lá e desmonta tudo, desmonta tudo, né? A China tinha metade do PIB do Brasil. Hoje a China, se é que é só isso, tem 8 vezes o PIB do Brasil. Não que eu quero um desenvolvimento chinês, não quero. Não quero viver na China, não quero. Não quero que o Brasil não tenha a rede de proteção social que o Brasil tem. Claro que não. Mas alguma coisa de errado tem nisso. Alguma coisa de errado tem. Com certeza. Tem.
não foram erros da Dilma, do Lula, do Centrão, de jeito nenhum. Tem alguma coisa mais profunda que a gente tinha que ver. Ou seja, aquilo que nós aprendemos no primeiro capítulo, no primeiro livro, no primeiro parágrafo, no primeiro livro de economia, no primeiro semestre, de que você tem que escolher entre investir ou consumir, entre poupar ou consumir, isso faz parte da lógica implacável digamos, dos bens materiais. Se você não investe, não cresce. A China investiu quase 50% do PIB, nós investimos 17% do PIB. Então, criamos um estado insustentável de aparente bem-estar social, de gigantismo dos aparelhos de controle, gigantismo de um monte de elementos estatais acessórios, né? Então, eu chamo atenção nisso. Boa noite, né, para todos os companheiros que participam desse, vamos chamar de bate-papo, né? Quero agradecer muito o convite. E já falei, né, como é que ele chegou. E para mim é uma alegria, de fato, participar com vocês. Saber que o grupo existe, que ele realiza já há um certo tempo, né, reflexões coletivas sobre o país e tudo. Uma vez o Rogerinho mandou um convite que estava justamente o Maurício Borges, não sei se o Fernando, né, e o Virgílio. Enfim, então eu sei que... E outro, o Rogério Correia, uma vez, eu acho. Isso. Achei ótimo essa coisa, porque o risco de solidão na crise do país e na pandemia é enorme. Então, um grupo que encontra, discute, conversa, até para manter as pessoas vivas e ativas, né? Gostei muito, estou muito satisfeito aqui. Não posso falar de todo mundo, o Rogerinho me mandou a lista de pessoas que iriam participar, tem muitas amigas, muitos amigos. Não dá, estou vendo o Kleber aí, que é companheiro nosso aí, Carlos Gomes, né, que foi vice-presidente da Caixa Econômica Federal no governo Lula. Não dá para falar de todo mundo, mas tem muita gente amiga. Fico feliz também por isso. Primeiro que o governo Bolsonaro não é só um governo conservador, né? O que já seria grave num país com uma desigualdade social, com sofrimento popular tão brutais, quanto é o caso brasileiro. Mas o governo Bolsonaro não é só para preservar o status quo, preservar a estrutura de desigualdade. Ele é um governo de regressão social, né? Tanto do ponto de vista da economia popular, quanto do ponto de vista dos direitos propriamente sociais, dos costumes, então, nem se fala, né? Então, é um governo reacionário, ele não é só conservador, né? Ele trabalha para fazer, de certa forma, a história do país regredir. E em parte, conseguiu, né? Em parte, conseguiu. Em parte, não. A sociedade reagiu, então. E me parece que isso coloca a importância de colocar a derrubada do governo Bolsonaro como uma prioridade número 1, não só da esquerda, mas das forças republicanas, democráticas, não é? Que existe no Brasil. Mas é muito impressionante o modo como ele consegue galvanizar todo um setor da sociedade. E aí eu acho que tem uma contribuição da psicanálise importante, no sentido do que está em jogo não é apenas, vamos dizer, um conflito de interesses de classes, mas tem um mecanismo identificatório que consegue, de alguma maneira, capturar, vamos dizer, todo um setor da sociedade, e isso me preocupa. Ô, Gés, vamos aprofundar nessa questão da psicanálise, sim, isso faz parte, viu? Às vezes a gente faz a análise muito econômica, muito com viés marxista, mas a psicanálise também faz parte desse emaranhado, né? Entender realmente como que a ultradireita, nesta fase do mundo, em pleno século XXI, ganhou tanta força. Exatamente.
às vezes fico pensando, quer dizer, muitas coisas se explicam pela economia, pelo marxismo, mas o Trump quase ganhar as eleições nos Estados Unidos depois de pandemia, com tanta morte, é um negócio que também tem muita coisa de psicanálise também a ser estudada. A mesma coisa tem o bolsonarismo aqui, como é que ele consegue juntar, né, essa questão da política do ódio, né? Nós precisamos compreender isso, como é que consegue fazer com que a política do ódio unifique um grau de pessoas tão grande num projeto, o Virgílio tem razão, não tem lá um princípio, meio e fim claro, né? O bolsonarismo tem isso. É verdade, ele não tem princípio, meio e fim com clareza. Quando o Bolsonaro assumiu, a primeira coisa, e eu fiquei assustado quando ele disse isso, ele falou assim, eu vim, não foi para construir, eu vim para desconstruir. Não sei se vocês lembram disso, foi a primeira fala do Bolsonaro. Eu vim para desconstruir. Se imaginar um governo que veio para desconstruir, a gente não entendia muito, porque nós estávamos no governo Lula, o governo da Dilma, que nós fazíamos todo o esforço para construir, não era isso? A gente queria construir um novo modelo, um projeto popular, políticas públicas. Na cabeça da gente era construir isso. O Bolsonaro veio para desconstruir. Total compreensão dos riscos que nós corremos mediante as denúncias que nós realizamos. Quero aproveitar o início da reunião para externar aqui o meu repúdio contra a ação dos policiais integrantes do BOP, Batalhão de Operações Especiais, contra os integrantes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que entraram na favela do Jacarezinho e destruíram o memorial que foi construído em homenagem às 28 vítimas da chacina que aconteceu mediante uma operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho. Vale pontuar que entre as 28 vítimas dessa que foi a maior chacina da história do Estado do Rio de Janeiro, estava o policial civil. E aí, vale pontuar, com muita coragem e clareza na noite de hoje, o policial civil que morreu no início da operação, que desencadeou a maior chacina da história do Estado do Rio de Janeiro, morreu por fogo amigo. Se você não sabe o que é fogo amigo, ele morreu pela bala dos policiais que participavam com ele da operação. Por quê, André? Porque esse policial civil fazia parte da investigação da morte da vereadora Marielle Franco. E hoje está mais do que comprovado a participação dessa família miliciana desgraçada e genocida, que é a família Bolsonaro, na morte da vereadora Marielle Franco. Só iremos descobrir isso quando derrubarmos o verme genocida da cadeira da presidência da República, agora, no dia 2 de outubro, reconduzindo o melhor e maior presidente da história desse país, em primeiro turno, porra! Em primeiro turno! E derrubarmos e acabarmos com o sofrimento do povo brasileiro nesse país, que é liderado por um verme, por um genocida, que está lá por causa do golpe de Estado que aconteceu em 2016, financiado pelo imperialismo americano, onde esse golpe teve a participação de todas as instituições burguesas existentes nesse país. A justiça burguesa, principalmente, participou desse golpe quando aconteceu aquele conluio liderado pelo capanga das milícias, o juiz Sérgio Moro, o seu comparsa de crimes, Dallagnol, e todos os procuradores dessa que foi a maior organização criminosa existente nesse país, que foi a Operação Lava Jato, que foi idealizada em solo norte-americano. Retirou do pleito eleitoral aquele que vencia a eleição, venceria as eleições de 2018, que era o ex-presidente Lula, e abriu o franco para a vitória do verme, do genocida, do miliciano, desse desgraçado que é o Bolsonaro. Participou também do golpe a mídia empresarial burguesa golpista, totalmente subordinada aos interesses do imperialismo. Participou do golpe o STF, que hoje quer salvar a sua imagem, que negou o habeas corpus de forma criminosa ao ex-presidente Lula. O STF sempre foi uma instituição golpista, que sempre se colocou ao lado dos golpes que aconteceram nesse país.
quase todos eles financiados pelo imperialismo americano, esse câncer da humanidade, juntamente com o Estado terrorista e sionista de Israel. Gente, boa noite. Eu vou falar muito rapidamente para provocar o debate. Esse é o sentido. O livro do Maurício é um livro extraordinário. Eu acho que ele faz uma quebra de paradigma e obriga a gente a pensar. O Maurício abre o livro dele com um novo conceito, para mim, de socialismo. Socialismo não é mais um regime econômico, não é socialização dos meios de produção, nada disso. Socialismo é um processo de luta contra a desigualdade em qualquer sociedade, seja ela qual for. Então, aqueles que lutam contra a desigualdade, seja ela qual for, se alinham com a ideia de socialismo. Então, vamos deixar aquela história, a socialização dos meios de produção, a classe operária, assalto ao poder, proletariado. Não, essa ideia some no texto do Maurício. Fica meio escondido, mas é isso que ele diz, com todas as palavras. Toda a sociedade tem tendência a ver desigualdade entre seus membros. Ele vai até Darwin também, passeia por lá e tudo. Essa é a primeira ideia que eu lanço, que ele lança. A segunda ideia que o Maurício baseia é a importância da democracia representativa na luta por esse socialismo, tal como o Maurício fala. Embora vários analistas tenham examinado a situação eleitoral desde o ano passado e previsto uma possibilidade até de golpe do Bolsonaro, eu te perguntaria se é válido a gente raciocinar da seguinte maneira, que o Bolsonaro, depois de se empenhar como ele tem empenhado nessa eleição, se depois de gastar bilhões de reais, né, com os palanques que ele está montando, enfim, ele tá investindo fundo na eleição. Quer dizer, parece que fica sem sentido a hipótese de um golpe. De qualquer maneira, eu gostaria que você examinasse. Então, começando aí pelo Ralph, eu acho que um golpe, Ralph, não está no horizonte. Tá? O que está no horizonte é desordem civil. É diferente. Tá? É você estimular a desordem civil com o objetivo de desestabilizar o governo, até o eventual impeachment, qualquer coisa. Isso não é golpe. O que está em jogo é um movimento civil, e com milícias e tal, de desestabilização do governo. É isso que pode acontecer, e é isso que o Bolsonaro vai tentar. Golpe não. Golpe está fora de cogitação. Mas desestabilizar o governo usando as armas que tem, armas de rede, armas de verdade, criando confusão, desordem, criando um clima de intranquilidade no país, é perfeitamente possível. É claro que você disse o seguinte, pode ser que a família Bolsonaro, sem a proteção do governo federal, sofra alguns reveses. Ótimo, se isso acontecer, vai ser muito bom. Mas isso aí a gente tem que... Não podemos contar com o ovo antes da galinha botar, né? É possível que isso aconteça, mas isso não está entrando muito na minha análise agora. Ô Constantino, eu vim aqui para te ouvir. Eu vejo, acompanho você e sinto que você realmente não tem espaço que você merece, certo? Você terminou a sua fala com uma frase que eu sempre terminei aqui nas reuniões desse grupo. Socialismo ou barbárie? Isso, para mim, não tem dúvida. E eu fico impactado com a sua coragem, com a sua clareza, com a sua vivência e com o que você disse aqui. E eu concordo plenamente com você. Eu tinha preparado umas perguntas com você e você foi impactante. Eu deixei isso de lado. Eu quero te dizer umas coisas. Eu queria dizer o seguinte. Você falou algumas coisas aí que assustam, mas são verdadeiras. A gente vai... Eu não sei o momento, mas nós vamos ter que criar comitês de autodefesa. Alguém tem dúvida que eles estão criando, as milícias? E agora a gente fala isso, quando, por exemplo, o Breno Altman falou isso, quando você está falando, assusta as pessoas. Nós vamos ter que criar em algum momento. Nós, também eu acho que nós somos pela paz. Isso não quer dizer que a gente deva ser pacifista, não. Concordo plenamente com você. Boa noite, André. Eu estive com você aqui em Belo Horizonte, lá na Cabana, onde que nós fizemos um debate. Eu
acabei aprendendo muito com você e me identifiquei em algumas coisas que você falou. Eu participei dessa história do movimento estudantil no final da década de 70 aqui, mas há algum tempo eu me dedico a ser um intelector e participar também dos movimentos sociais na periferia de Belo Horizonte, principalmente na região oeste. No começo, levando solidariedade, mas muito mais tentando conversar com aquelas pessoas, procurando entender como você lá na Cabana, que a gente vê que é uma região extremamente carente e, ao mesmo tempo, é uma região bolsonarista. Tanto que, na outra semana, você foi numa semana para a gente organizar aquele ato lá contra o Bolsonaro, fora o Bolsonaro, e quando a gente vê, na outra semana, o resultado, com empenho das pessoas, do Geraldinho, da Lucinha, que são moradores de lá, a gente vê um ato que foi fraco. Assim, que a gente viu até as próprias pessoas com resistência de pegar um panfleto escrito fora Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu gostaria de entender como é que foi feita essa lavagem. Lógico que tem muita influência da igreja evangélica. Mas como a gente tem que fazer de sair do nosso conforto pequeno burguês e a gente tem que ir para voltar para conversar, porque não tenho nenhuma dúvida que vai ser na conversa olho por olho, olho no olho, que nós cobraremos o olho por olho, entendeu? Porque vai ser assim, é a hora que a gente conversar, mostrar para as pessoas que o maior responsável da chacina que está acontecendo com o povo pobre da periferia tem um culpado, que é essa família miliciana. Porque a gente tem uma grande tarefa no futuro. Eu sou parte do PSOL, sou da parte que perdeu as eleições do negócio, eu sou dos 48% que defendiam a candidatura própria, mas hoje nós abraçamos a candidatura do Lula e queremos que o Lula vença no primeiro turno. E agora, ele vencendo no primeiro turno, ele tem algumas tarefas que ele tem de responsabilidade com o povo brasileiro. O governo dele tem que ser diferente do governo anterior, que foi um governo de conciliação de classe. A gente quer que seja um governo onde que ele revogue a privatização, um governo que ele revogue a reforma trabalhista, que ele revogue a reforma da Previdência, porque vai ser assim que o povo vai ter direito à comida e vai ter seus direitos vigentes de novo. E quando a barriga estiver cheia, o povo começa a lutar, porque enquanto tiver barriga vazia, o povo só pensa na própria sustentação. Isso é humano. Isso o Hitler fez na Segunda Guerra. Quando ele implantou a fome nos campos de concentração, ele tinha um objetivo muito claro. Ele queria deixar aquelas pessoas que estavam prisioneiros lá pensando numa única coisa: como vou sobreviver no dia de hoje? Então, essa que é a questão. Eu acho que tem um negócio que a gente não pode jogar para baixo do tapete. Essa política de conciliação que existiu no passado, ela foi muito responsável. Inclusive, aí no Rio de Janeiro, que é a sua cidade, foi a época da implantação das PPP, que foi uma política errada, que foi uma política que acabou fortalecendo a milícia e o massacre da população dos lugares. Eu acho que o grande papel que eu vejo em você e vejo em várias outras pessoas é que são pessoas que não estão só no virtual, elas estão no presente e na frente das pessoas, e nós temos que, no futuro, muito breve agora, depois de outubro, cobrar do futuro governo Lula que seja uma política não de conciliação de classe, mas seja uma política de transformação da nossa sociedade, porque a conciliação de classe não dá certo. A conciliação de classe é um governo burguês, e um governo burguês tem todas as limitações que nós muito bem sabemos. Mas muito obrigado, André. Um prazer te ver de novo. Rogerinho, antes de passar a palavra para os outros que você vai convidar, eu gostaria de falar um minuto também. Vai lá. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecer o André Constantino aqui na Praça Raul Soares, junto com o Fabiano Leitão, o dia que nós fomos para o Mercado Central aqui em Belo Horizonte fazer um trompetaço. Foi rápido o contato, eu estava lá batendo fotos, mas foi muito bom. Bom, eu acho que tem uma questão importante que você colocou, ela é fundamental. Voltar para as bases, fortalecer os movimentos sociais, isso é fundamental. Assim que ganharmos a eleição, porque eu já estou contribuindo para uma caravana que vai estar lá no 1º
de abril, lá em Brasília, todo mês eu contribuo lá, porque eu quero estar lá no dia da posse do Lula. Mas, estou acreditando. Mas tem uma questão, né? Eleito, nós temos que investir no aparelho do Estado, porque todas as políticas públicas foram destruídas, né? Todos aqueles programas sociais que levavam o mínimo, né? A ausência do Estado nas periferias é que permite que a milícia e outros movimentos ocupem aquele lugar. As igrejas evangélicas, eles têm um papel ali dentro, exatamente pelo vácuo deixado pelo Estado e pela ausência da esquerda em conduzir movimentos de base. Agora, dentro desse holocausto que você destacou desde o início, o holocausto da população negra, ainda tem dentro dele um outro grupo que ainda mais sofre. São as mulheres negras, a população LGBT, que ia mais, que também são, né, são parte desse grupo, né, que são consideradas como minorias, mas não são minorias, é uma população expressiva, e que sofrem. Ontem nós tivemos perseguição de travestis aqui em Belo Horizonte, a direita armada atirando no pessoal. Então, assim, nós temos que estar de mãos dadas nesses movimentos, ombro a ombro, mas pensando o que tem que ser feito para fortalecer o aparelho de Estado, voltar com as políticas públicas, porque isso é do âmbito do município, o município é que está lá viabilizando o SUS, a ação social, o SUS está tudo desmantelado. Hoje eu vi um apelo de uma pediatra, uma oncologista, como que a população, as crianças que têm, né, câncer, estão sofrendo, que ela falou, não adianta eu dar um remédio para essas crianças se a família está passando fome. Então, são coisas seríssimas. Nós temos que estar atentos a essa questão e, juntos, né, buscar quais são os caminhos a serem seguidos para reverter esse processo. Contra a barbárie é o socialismo, sim, acredito nisso. Mas sem puxar a base, sem juntar com esses movimentos também, fica difícil. Seria esse recado. Boa noite a todos. Eu estou apreciando bastante essas conversas essenciais, porque está colocando... o André Constantino colocou pontos fundamentais aí sobre a questão da luta do povo, né, da luta das favelas, dos territórios, né, contra a opressão no Brasil, que é uma luta de vida ou morte, né? Quer dizer, não é à toa que o André Constantino coloca as coisas com tanta ênfase, né, com tanta vibração, né? Porque realmente eu fico escandalizado quando eu vejo esses crimes da polícia, né? Assassinatos assim completamente sem nenhuma racionalidade, né? Quer dizer, matar uma criança, matar trabalhador, e fica por isso mesmo. Quer dizer, sempre tem aquela velha história. Nós vamos investigar se tiver realmente, se comprovar que realmente, quer dizer, é mais que comprovado, né? Então, esse holocausto, é verdadeiro holocausto mesmo, quer dizer, é igual estão fazendo lá com os palestinos, né? Que a polícia israelense teve coragem de matar uma jornalista das cadeias, Al Jazeera, né? Mais importantes do mundo aí, e uma cidadã americana. Imagina o que não faz com o resto, né? Aqui também, no Brasil, é um holocausto permanente, né? Nós temos uma verdadeira Palestina, né? Um apartheid mesmo, né? Existe um conluio antidistributivo no Brasil, fortíssimo, que derrubou a Dilma, que foi em cima do Lula e que está travando, colocou o Bolsonaro lá e que está travando qualquer perspectiva do nosso país sair do atoleiro em que ele se meteu, né? Não estou relevando nos erros que nós podemos ter cometido, não estou relevando equívocos daqui ou dali, eu estou dizendo o seguinte: nós temos aí a nossa elite e uma grande parte da classe média, rentista até a quinta geração, e totalmente repulsiva às políticas sociais distributivas e a qualquer iniciativa que fira isso que foi feito no Brasil e
que o Ciro Gomes costuma falar, botando na nossa conta, né? Não, a economia política brasileira é a mesma desde o Fernando Henrique Cardoso, não mudou nada com o Lula, não mudou nada com a Dilma. Enfim, tentou-se mudar e, ao se tentar mudar, veio o impeachment, veio o golpe e tiraram a Dilma. Eu só queria acrescentar no debate, além da delação premiada, não há possibilidade de investimento sem mudar o teto de gastos. Então, vai ser muito difícil realmente governar. Agora, o que eu queria dizer mesmo é o seguinte: se o Lula ganhar a eleição, vai ser difícil? Eu quero essa dificuldade. Nós precisamos de ter essa dificuldade. Por quê? A nossa chance de fazer alguma coisa para o Brasil, de melhorar, é agora, gente. A nossa geração, a da Isabel, não. A da Isabel tem muito tempo pela frente. A nossa geração, a maioria que está aqui, uns 80% que está aqui, a nossa chance é agora. Se nós não ganharmos para mudar a realidade do Brasil, nós vamos ter que fazer resistência, coisa que a gente fez na juventude. Então, eu quero muita dificuldade com o Lula presidente do Brasil e agradecer o Pimentel, o Maurício, o Aloysio, Virgílio pela apresentação. E nós não podemos esquecer do teto de gastos e nem do governo de mim. Qual a minha posição em relação a isso? Eu acho que nesse momento, como o Virgílio falou, o Virgílio citou isso, a concessão de lavra ela é federal. Que é o principal direito minerário de extração, é a concessão de lavra. Não é o único, mas é o principal direito minerário para extrair o aproveitamento, é a concessão. Ele é federal. Porém, ele só se torna realidade com a licença ambiental, que é estadual. Às vezes, dependendo da região fronteiriça e tal, pode ser federal, IBAMA. Dependendo até alguns lugares. Né? Seria tão positivo, eu entendo assim, que até ampliasse algumas vezes, municípios maiores, ser até municipal. A licença ambiental, ela pode, principalmente, sei lá, chutar 90% das licenças ambientais são estaduais. E a mina, ela já só vai poder produzir se tiver a LO. Então, é um pouco, de certa maneira, olha só, é aquela questão que eu coloquei lá no início, e que o nosso candidato Lula disse que vão seguir a Constituição. Legal. É uma Constituição do Ulisses, do Tancredo, nós até no primeiro momento não assinamos, mas depois assinamos, mas é uma Constituição muito boa. Ela tem muitos pontos positivos. Muitos pontos positivos. Problemas? Tem. Se não me engano, o 225, não, do meio ambiente. Tem coisas muito boas. E 176, essa questão do interesse nacional, Denise. E aí, no caso, o Papa Eduardo, Luzão. Tá? Esse interesse nacional que está na Constituição não é só uma questão da União, não. E não é uma questão de rigidez vocacional. É um interesse da sua população. Tá? E, nesse caso, quer dizer, mas o como se organizar para isso? Aí é que vem os enormes desafios. Por quê? Do ponto de vista da legalidade, a legalidade instituída que está aí, e muitos advogados, com certeza, que tem aqui também, né? Tem o William e outros, com certeza. Do ponto de vista da legalidade, a mineradora está com todos os seus trâmites legais corretos. Tá? Agora, dentro desses trâmites legais, tá? É onde entra, aí sim, até, e aí seja o Virgílio, seja a bancada do PT, a bancada de esquerda, tá? Construir formas de como. E digo mais, tá? Isso muitas vezes deve se dar no requerimento de pesquisa mineral. E depois, na concessão, se ter formas de como escutar comunidades. Mas a comunidade
muitas vezes, pode ser controlada pela empresa e tal. Aí, pessoal, é a tal da democracia. Ela é isso. Né? A tal da democracia é isso. Não é fácil você dizer eu quero desse jeito, aí você coloca para aquela comunidade como um todo, para os habitantes, os moradores daquele município, todo mundo decide do outro lado. Eles estão vendidos para a empresa, para não sei quem. Mas como é que a gente faz? Tá? Agora, então, essa questão que a Denise pergunta, seja do Apolo, seja do Gandarela, nessa região hoje tão impactada como o quadrilátero ferrífero, eu não tenho dúvida que deveria ter instâncias do ponto de vista governamental, federal, estadual e municipal, tá? Do ponto de vista legal, que, como eu disse, o legal, eles estão corretos no sentido, estão cumprindo a lei, tem que mudar essas leis. Enquanto não muda a lei, é um movimento social. Né? Atualmente, a gente encontra com Bia em várias frentes, né? Desde a saúde mental, a nossa luta lá na UENG, agora a luta do sindicato por 30 horas, e etc, etc. Bia tem sido uma grande companheira aí nessas lutas aí da saúde e da educação, né, principalmente. E Bia, eu falei um pouquinho para ela já, esse coletivo aqui, Terceiro N, porque foi uma tentativa da gente organizar aí o Terceiro N para reconstruir a UNE em 1977. Por isso que a gente deu esse nome de Coletivo Terceiro N 77, que, né, a gente, ao comemorar 40 anos de 77, foi 2017, né? Criamos um grupo para organizar uma festa. E, de repente, esse grupo se tornou um coletivo militante. E hoje aí a gente se encontra para discutir a conjuntura, fazer reflexões e também intervenções. Né? Recentemente também fizemos uma camiseta, já tinha uma camiseta dos 40 anos, e já tivemos aqui com vários companheiros, né? Rogério Correia, Virgílio, Maurício Borges, o Requião. E daí, no último encontro, né, a gente fez a proposta de convidar você, Bia, porque, né, trazer mesmo essa energia aí, feminina, guerreira, né, de muita luta, para a gente poder pensar e trocar aqui ideias e reflexões sobre a conjuntura política atual e as lutas, né, para enfrentar essa conjuntura. E foi legal que a Neila, né, propôs aí esse tema, conjuntura mineira e lutas para resistir, né? E penso que, em conversa aí com a Bia, propuseram esse tema. E estamos aqui, tem pessoas aqui, né, de várias organizações aí, desde partidárias, de movimentos, sindicais, né? E é um grupo bastante plural, né? Eu penso que aqui a maioria está vinculada ao PT, de alguma forma, mas tem simpatizantes também de PSOL, de PCdoB, né, etc, etc. Tem pessoas mais envolvidas com movimento sindical, né, movimentos aí também de luta no campo do gênero e diversidade sexual. Enfim, né, são várias frentes de luta aí, da saúde, movimento de defesa da saúde, da educação, né? Tem gente de Belo Horizonte, hoje nós estamos aqui com convidados de Vinópolis, Itaúna, Juiz de Fora, e por aí vai, né? Gente de muita luta e com uma trajetória aí também de resistência, né? Desde os tempos da ditadura militar.
Então, estamos aí juntas e juntos, né, nesse novo tempo aí que traz tantos desafios para a gente. A sociedade não é ouvida, né? A sociedade que é tão valorizada pelo governo, ela não é ouvida pelo governo. Não tem nenhum instrumento, mecanismo de escuta da sociedade. Mas o indivíduo é valorizado, e é em nome do indivíduo que eu diminuo o Estado para que o indivíduo tenha igualdade de oportunidades, que nós sabemos que não existe. Então, se eu pudesse dizer do que tem mais me chamado a atenção, essa disputa ideológica e essa disputa de propaganda muito forte do governo Zema. A gente chega, para finalizar, nesse momento, não vou chegar em 2022, não, vou chegar em 2021 mesmo, com muitos desafios de luta, né? A luta gigantesca feita pelos movimentos sociais que enfrentam as mineradoras. Então, todos esses acordos, essas discussões que eu disse, com muita resistência dos movimentos, né? Posso citar o MAB, posso citar vários movimentos que foram se articulando, o próprio Movimento por Soberania, o MAN, que é o Movimento pela Soberania Popular da Mineração, e que enfrentam um forte poder econômico, tendo o Estado comum desses poderes. Chegamos em 2021 com uma grande resistência em relação à destruição dos serviços públicos, né? Por vários setores, mas protagonizado pelo movimento sindical, que vive aí as agruras de um estrangulamento, de um sucateamento, de ausência de políticas de valorização e de diálogo e de negociação. Enfrentamos uma política de uma nova forma, né? Eu falei na CPI que é um novo modelo de gestão, que me parece presente, me parece não, está presente, eu estou comprovando isso. Está presente na CEMIG, então nas empresas públicas, e está presente na empresa mineira de comunicação. Isso é um diálogo que é pouco dito, mas os equipamentos públicos de comunicação do Estado têm sido aparelhados para agendas partidárias e de governo, não de Estado.